Bem-vindos, ouvintes, a mais um The Deep Dive. Hoje mergulhamos de cabeça no mundo do Sigmund Freud. É isso aí. E preparem-se, porque, atendendo a um pedido especial de um ouvinte, vamos desbravar as obras completas de Freud focando nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Sim, obra densa, né? Então a gente pensou em ir direto aos pontos mais instigantes e polêmicos. A ideia é te dar uma visão clara, mesmo que simplificada, do que o pai da psicanálise realmente propôs. E como essas ideias impactam o mundo até hoje. É bom lembrar que o próprio Freud considerava os 3 ensaios sua obra mais sutil e previu que causariam um efeito aterrador. Nossa, ele realmente não estava para brincadeira quando falava do impacto das suas ideias, né? Pois é, né? A obra foi publicada em 1905, mas ele passou anos desenvolvendo essas teorias, observando pacientes, mergulhando na mente humana. Essa longa gestação demonstra a complexidade do pensamento dele. E essa preocupação dele com o impacto das descobertas fica evidente em vários momentos, né? Tipo, quando ele se esforçou para proteger a identidade da paciente Dora no seu famoso estudo de caso. Verdade? Freud rompeu muitos tabus da época. Ele usou explorar a sexualidade infantil e o inconsciente. Nossa, eram temas intocáveis. Exatamente. Por isso as teorias dele causaram tanto furor, tanto fascínio quanto repulsa. E por falar em tabus, vamos direto ao ponto. A polêmica sexualidade infantil. Freud argumentava que a sexualidade não surge na puberdade, mas está presente desde a infância. Imagina o choque na Viena do início do século XX. Pois é. Para explicar isso, ele introduziu o conceito de amnésia infantil. Amnésia infantil. Argumentando que as experiências sexuais da infância são reprimidas no inconsciente. Basicamente, nós esquecemos essas experiências, mas elas continuam a nos influenciar ao longo da vida. Nossa, é de arrepiar. Pense bem. Talvez você tenha experiências escondidas que te influenciam até hoje. E aí entram as famosas fases do desenvolvimento psicossexual. Fase oral, anal e fálica. Cada fase com suas zonas erógenas, suas pulsões específicas. É como se a libido, a energia sexual, fosse se manifestando em diferentes partes do corpo ao longo da infância. E na fase fálica surge o famoso complexo de Édipo, a atração da criança pelo progenitor do sexo oposto e a rivalidade com o do mesmo sexo. Essa teoria gerou e ainda gera muita discussão, com interpretações diversas ao longo dos anos. Nossa, é muita coisa para digerir, né? É. Mas é fascinante como as teorias de Freud continuam a gerar debate de diferentes leituras até hoje. Mas indo além do sexo, o que ele dizia sobre as perversões e neuroses. Bom, para Freud, as perversões não eram bestialidades, mas desvios em relação ao alvo sexual considerado normal. Ele acreditava que todos nós temos tendências a comportamentos que fogem à norma e que as perversões são apenas manifestações mais intensas dessas tendências. Mas rotular certos comportamentos como perversões não seria reforçar normas sociais e potencialmente estigmatizar indivíduos. É um questionamento válido, e essa é uma das críticas que Freud recebe até hoje. Mas, na época, essa categorização foi uma forma de tentar entender a complexidade da sexualidade humana, rompendo com a visão tradicional de normalidade. Entendi. E quais seriam alguns exemplos dessas perversões na visão de Freud? Ele citava o fetichismo, o sadismo, o masoquismo, o exibicionismo, o voyeurismo. Para Freud, a perversão estava relacionada à neurose. Ambas surgiriam de conflitos e repressões ligadas à sexualidade. Ou seja, tanto a perversão quanto a neurose seriam respostas a traumas e conflitos do passado, na visão dele. Exatamente. E ele classificava as neuroses em histeria, neurose obsessiva, fobias, cada uma com seus sintomas e mecanismos de formação. E é aqui que entra uma das grandes contribuições de Freud, o tratamento psicanalítico. Que legal, explica melhor. Freud propôs um novo método para tratar as neuroses, a psicanálise, através da palavra. Em vez de medicamentos ou internações, ele acreditava no poder da fala para curar a mente. Revolucionário, né? Totalmente. Usar a conversa para tratar a mente era algo realmente inovador para a época. Mas como funcionaria na prática? A psicanálise usa técnicas como a associação livre, a interpretação dos sonhos e a análise da transferência. Tudo para acessar o inconsciente, trazer à tona os conflitos e traumas reprimidos. Que fascinante. Mas pensando como nosso ouvinte que se propôs a ler as obras completas, será que a psicanálise realmente funciona? Quais os limites e desafios desse método? Essa é uma pergunta que ecoa até hoje, né? Sem dúvida. A psicanálise recebeu muitas críticas e ainda gera debates acalorados. Alguns a consideram pseudociência, enquanto outros a defendem como ferramenta valiosa para a compreensão da mente humana. E aí chegamos ao grande legado de Freud, né? Suas ideias influenciaram a psiquiatria, a psicologia, as artes, a cultura em geral. É inegável o impacto de Freud no mundo moderno. Com certeza. Ele nos deixou um vasto corpo de teorias e conceitos que continuam sendo estudados, debatidos e reinterpretados até hoje. E acho que essa é a grande beleza da obra de Freud. Ela nos convida a pensar, a questionar, a mergulhar nas profundezas da mente humana. E nesse mergulho, descobrimos que, além de grande pensador, Freud era um escritor brilhante.
Ele descrevia os casos clínicos, os meandros da mente de forma clara e envolvente, o que contribuiu para o sucesso da psicanálise, tornando acessível a um público mais amplo e despertando a curiosidade pelo mundo do inconsciente. E você, ouvinte, o que acha de tudo isso? Já leu Freud? O que te fascina? O que te causa estranheza em suas teorias? Compartilhe suas reflexões com a gente. E para continuarmos essa jornada, na próxima parte vamos nos aprofundar em conceitos como libido, repressão e muito mais. Até lá! E aí, ouvintes, de volta para a segunda parte da nossa imersão no mundo freudiano. Na primeira parte, exploramos as ideias revolucionárias de Freud sobre sexualidade infantil, as controversas fases do desenvolvimento psicossexual e o impacto da psicanálise. E como prometido hoje, vamos mergulhar em um dos conceitos mais fundamentais da psicanálise. A libido é como descascar uma cebola. A cada camada que a gente tira encontra novas complexidades, novos enigmas. É verdade. A libido, para Freud, é a energia que impulsiona a vida psíquica. É a força motriz por trás dos nossos desejos, fantasias e, claro, da nossa sexualidade. Mas, e aqui vai um ponto crucial, a libido não se resume apenas ao sexo. É bem mais ampla, né? Se manifesta desde o nascimento buscando prazer e satisfação nas mais diversas formas. Pense em um bebê que encontra prazer em enxuga, em explorar o mundo com a boca. Essa é a libido em ação. Exatamente. E ao longo do desenvolvimento, a libido vai se direcionando para diferentes zonas erógenas. A boca, o ânus, os genitais. E essa energia libidinal pode ser canalizada para atividades criativas, intelectuais, artísticas. É como se a libido fosse uma fonte de energia criativa que pode se manifestar de diversas maneiras, não apenas na esfera sexual. E aí que entra o conceito de sublimação, né? Seria como transformar essa energia em algo produtivo, socialmente aceitável. Isso aí. A sublimação é o processo pelo qual a libido é canalizada para atividades como o trabalho, a arte ou o esporte. Imagine um artista que transforma seus desejos e impulsos em obras de arte. Seria a energia sexual sublimada em criatividade. Então, segundo Freud, até os grandes artistas, cientistas e pensadores estariam de certa forma sublimando seus desejos e impulsos sexuais. Essa ideia é fascinante, mas não seria um pouco simplista atribuir tudo à libido? É um ponto a se considerar. Afinal, a psicanálise é uma teoria complexa e em constante debate. Nem todos concordam com a ideia da sublimação. Alguns críticos argumentam que é uma forma de maquiar emoções difíceis e que a verdadeira expressão pessoal exige confrontar esses desejos diretamente. Entendi. Mas e o lado obscuro da libido? Freud também explorou os desejos e fantasias que são reprimidos, escondidos no inconsciente. Certo, sim. E esses desejos reprimidos podem se manifestar de formas distorcidas. Sonhos, lapsos de linguagem, claro, sintomas neuróticos. É como se estivessem tentando escapar do inconsciente. E aí entra o famoso recalque, né? Um mecanismo de defesa que nos protege de ansiedades e conflitos inconscientes, mas que também pode nos aprisionar em comportamentos e pensamentos repetitivos. É como se a gente trancasse esses desejos num quarto escuro, mas eles continuassem lá tentando sair. Exato. O recalque é como um porteiro que barra a entrada de convidados indesejados na festa da consciência. Mas esses convidados continuam lá fazendo barulho, tentando entrar de qualquer jeito. E às vezes eles conseguem entrar disfarçados, né? Através de sonhos, atos falhos, sintomas neuróticos. E aí entra o psicanalista como um detetive da mente para desvendar esses disfarces e trazer à tona os conflitos e desejos reprimidos. É uma ótima analogia. O psicanalista, com as ferramentas da psicanálise, ajuda o paciente a desvendar os mistérios do seu próprio inconsciente. E nesse processo, o paciente pode se libertar de comportamentos e pensamentos que o aprisionavam. É realmente fascinante como a psicanálise busca desvendar esses mecanismos da mente. Mas, pensando no nosso ouvinte que está se aprofundando nas aulas completas de Freud, seria interessante saber como essas ideias se encaixam com as pesquisas psicológicas modernas. Elas ainda são válidas? É uma pergunta crucial. A psicanálise foi e ainda é alvo de muitos debates. Alguns a criticam por falta de embasamento científico, enquanto outros a veem como uma importante base para a psicologia moderna. De qualquer forma, é inegável que Freud abriu caminhos para entendermos a complexidade da mente humana. Com certeza. Esses conceitos, como libido, recalque e sublimação, nos fazem refletir sobre as forças ocultas que moldam nossos pensamentos e comportamentos. E aí, ouvinte, o que você acha de tudo isso? A ideia de uma energia psíquica chamada libido te parece convincente. Esses conceitos te fazem repensar as suas próprias experiências. Compartilhe suas reflexões com a gente. E para continuarmos essa jornada no próximo episódio, vamos explorar como esses conceitos se entrelaçam na formação dos sintomas neuróticos, as diferentes formas de neurose e os desafios do tratamento psicanalítico. Até lá! E estamos de volta para a parte final da nossa imersão no mundo de Freud. Nas partes anteriores, a gente mergulhou em conceitos complexos como libido, sexualidade infantil, recalque. É muita coisa, né? Mas agora a gente vai entender como tudo isso se conecta na formação dos sintomas neuróticos. É como se a gente tivesse que decifrar um código secreto, né?
E Freud, como um mestre decodificador, nos deu as ferramentas para interpretar a linguagem do inconsciente. Exatamente. Para a gente entender a formação dos sintomas, precisa lembrar que para Freud, eles não são simplesmente irracionais ou sem sentido. Eles são, tipo, mensagens cifradas do inconsciente, tentando comunicar conflitos e traumas reprimidos. É como se o inconsciente estivesse falando através do corpo, do comportamento. E para entendermos a formação dos sintomas, a gente precisa lembrar que eles representam, na verdade, um tipo de acordo entre o desejo reprimido e as forças repressoras do ego. É como se o desejo proibido tentasse se manifestar, mas ele é bloqueado pela censura inconsciente, resultando num sintoma distorcido. Então, o sintoma seria uma forma disfarçada de satisfazer um desejo reprimido sem que o ego perceba a sua verdadeira natureza. Isso. E Freud descreveu diversos mecanismos de defesa que o ego usa para distorcer os desejos reprimidos e transformá-los em sintomas. E que mecanismos seriam esses? Um exemplo clássico é o deslocamento, onde a energia psíquica é desviada do seu objeto original para outro objeto substituto. Ah, tipo o caso da Dora, que a gente mencionou na primeira parte. A tosse nervosa dela poderia ser um exemplo de deslocamento. Poderia, talvez um desejo reprimido em relação ao senhor que é deslocado por um sintoma físico. Mas lembrando que cada caso é único e a análise precisa ser feita com cuidado, considerando todos os elementos. Mas a ideia do deslocamento nos ajuda a entender como a mente pode desviar a energia psíquica de um objeto para outro, gerando sintomas diversos. É fascinante. Além do deslocamento, ele descreveu outros mecanismos de defesa, né? Sim, a formação reativa, a regressão, a projeção. Cada mecanismo funciona de um jeito específico, mas todos visam proteger o ego da angústia do conflito. É como se o ego estivesse constantemente negociando com o inconsciente, tentando manter esse equilíbrio psíquico. E como a psicanálise atua para desvendar esses mecanismos e ajudar o paciente a se libertar dos sintomas? A psicanálise usa técnicas como, por exemplo, a associação livre, a interpretação dos sonhos, a análise da transferência. A ideia é usar a fala para acessar o inconsciente e trazer à tona os conflitos e traumas reprimidos. É como se o paciente, através da fala, fosse tecendo a sua própria história, dando sentido aos seus sintomas e se libertando dos padrões que o aprisionavam. É como um mergulho arqueológico nas profundezas da mente, desenterrando vestígios do passado, reconstruindo a história do indivíduo. Exatamente. E nesse processo, o paciente pode se tornar mais consciente dos seus desejos, medos, conflitos. A partir daí, pode fazer escolhas mais livres, mais autênticas. Mas é importante a gente lembrar que a psicanálise é um processo longo, desafiador, que exige compromisso e autoconhecimento por parte do paciente. E aí, ouvinte, o que você achou dessa viagem pelo mundo freudiano? Conseguiu decifrar alguns dos códigos da sua própria mente? É fascinante como as ideias de Freud, mesmo tendo sido desenvolvidas há mais de um século, continuam a nos provocar, a nos fazer pensar sobre a complexidade da mente humana. Com certeza, Freud nos deixou um legado inegável, um novo jeito de olhar para nós mesmos e para o mundo. Ele abriu portas para a compreensão do inconsciente, das forças ocultas que nos movem. E quem sabe, talvez essa jornada pelo mundo freudiano te inspire a continuar explorando os mistérios da mente. E por aqui a gente encerra o nosso mergulho no universo de Freud. Esperamos que vocês tenham apreciado a viagem. Até a próxima.